E aí, pessoal, vamos atualizar a novela Soares e Grêmio. Novos capítulos, novas histórias, até mesmo novas promessas. E agora, ele vai ou ele fica? Eu vou dar o status de hoje, segunda-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora é hora de falar em pós-graduação. A CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, é singular neste processo. Proposta flexível e inovadora, entendendo cada desafio pessoal como único. Escolha entre as modalidades presencial, online ou remoto. Você tem muita chance de evoluir na carreira. Gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado e liderança. Aqui você estuda. Fique com CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Entre agora na descrição e faça a sua inscrição na pós-graduação. Gente, importante aqui a gente salientar que o caso Soares não é de fácil compreensão. Nós não podemos aqui sair gritando a hipótese de que a todo momento está tudo resolvido. Não. E eu quero atualizar, nós estamos fazendo esse vídeo perto das 18 horas da segunda-feira. Na quarta-feira tem o jogo do Grêmio. Na quarta da outra semana termina a janela nos Estados Unidos. Esse é o quadro deste momento. E por que eu faço questão de colocar isso? Porque o status e o contexto, eles valem muito mais até mesmo do que as coisas que são ditas antes disso. O que era verdade semana passada não necessariamente é verdade hoje. E nós temos que ter isso muito claro quando a gente analisa uma questão como essa. Nós já tivemos, inclusive, críticas a Soares no Uruguai. Nós já tivemos uma mudança de postura do torcedor do Grêmio com ele aqui. Mas tem jogo quarta. E a primeira informação, Soares está confirmadíssimo para quarta-feira. Grêmio e Flamengo na Arena terá Luiz Soares com a camisa 9 do Tricolor Gaúcho. Essa é a primeira informação. Soares joga quarta-feira. Aí o sujeito vai dizer, pô, o que tem de tão diferente? A expectativa da direção mudou. Se há pouco tempo atrás existia uma ideia de que as coisas iriam caminhar para uma rescisão ou para um pagamento de multa ou para algo nesse sentido, não foi isso que nós vimos. Inclusive, no GZH de hoje, tem uma matéria do Gabardo falando exatamente sobre a sensação do dirigente do Grêmio. Que neste momento cresce o otimismo, a confiança de que Soares irá permanecer até o final do ano. Então toda a novela, toda a dificuldade está sendo administrada de uma maneira que indica que Soares possa ser jogador do Grêmio ainda para o restante da temporada. O que, convenhamos, é uma grande notícia. O Grêmio está a 11 pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. E pode se aproximar do Botafogo. Se vencesse o Corinthians, se já tivesse acontecido, estaria a 8 pontos do Botafogo. 8 pontos. Então, dentro deste processo, dentro desta realidade, entendam o movimento. Entendam a movimentação. O Grêmio, de fato, conta com isso para pensar muito grande lá. Mas tudo isso, sinceramente, fica um pouco menor quando o assunto é quarta-feira. O Grêmio tem uma responsabilidade tão grande com o jogo de quarta e o torcedor já está tão engajado que me parece que é um jogo de vida própria. Tudo é vida própria. Tudo é esse movimento. Todo ele é esse movimento. O Grêmio sabe, neste momento, da importância de seguir vivo, até mesmo para aumentar essa confiança em relação ao Soares permanecer em Porto Alegre. Essa é uma realidade que cada vez mais se impõe dentro do Grêmio. Imaginem vocês um Grêmio vivo, uma vitória de 1-0, 2-0, e o outro jogo é no dia 16 de agosto, já sem a janela nos Estados Unidos.
que termina, como eu disse no início do vídeo, ali na quarta-feira. Um Grêmio vivo deixa Soares muito forte dentro da realidade atual. Muito forte. E me parece que pode ser definidor. Ah, uma derrota definitiva do Grêmio. As coisas com certeza mudam um pouco. Nós sabemos disso. Então, toda a confiança, toda a força está direcionada para o jogo da próxima quarta-feira, com o Soares. E todo o seu profissionalismo. Soares que, até o momento, mesmo diante das dificuldades que foram apresentadas, nunca se opôs a jogar fortemente quando botou a camisa do Grêmio. Nós não podemos falar uma vírgula dessa força dele. Uma vírgula. Pelo contrário, ele vai para o jogo, ele fica lá, ele se dedica, ele corre, ele briga, ele luta com os companheiros dele. E assim ele construiu a carreira dele. E assim ele está se construindo também no processo interno do Grêmio. É essa a realidade que as coisas vão sendo colocadas e vão se posicionando. O Grêmio tem, a partir de agora, um processo que é um processo de uma tensão natural para o jogo, mas com a confiança e com o apoio dele. É interessante, né? Porque elas mudaram muito. E eu vou repetir uma coisa que eu sei que é um pouco chato, mas que a gente precisa falar. Essa confiança do Grêmio hoje, ela, semana passada, estava perdida. Porque o Soares não tem uma linha lógica de raciocínio no sentido de permanência. Ele acaba mudando um pouco as coisas. E isso faz com que a gente tenha um pouco de preocupação com relação a isso. Então, tu não tem uma certeza, tu não tem uma segurança. E o status do momento é exatamente esse que eu coloquei para vocês agora. O status do momento é rigorosamente esse. Um Grêmio que acredita mais do que acreditava, mas que segue com medo de perder o seu grande jogador. E isso é natural. Não é todo dia que o Grêmio tem um jogador do tamanho do Soares, mas acreditar faz parte. E por isso é que eu fiz questão de colocar esse vídeo com o status de hoje. Porque o torcedor tem que ficar sabendo exatamente do movimento, de como as coisas funcionam. É assim que a coisa anda, é assim que as coisas devem ser colocadas. Aqui tem confiança também. Portanto, não descartem Soares até o final do ano com a camisa do Grêmio. Não descartem. Essa é uma lógica interessante da gente falar. Às 10 horas de hoje, para quem vê esse vídeo antes das 22 horas, tem live Papo de Gremista para Gremista, com algumas novidades e a gente vai falando. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.